Hoje no AgroReal nós vamos saber mais sobre a apicultura, a arte milenar de criar abelhas para extração do mel, mas que só teve início no Brasil no ano de 1839. De lá para cá muita coisa aconteceu, como por exemplo a introdução das abelhas africanas, que devido a um acidente no ano de 1956 modificou os rumos da atividade apícola no Brasil. Aqui em Campo Verde a atividade não é tão recente, apesar de pouco difundida. Para falar sobre este ramo tão interessante e versátil do agro, nós buscamos um pioneiro da apicultura no município, o senhor Eduardo Parisi, que vai abrir sua mente para o mundo das abelhas. Eu comecei a mexer com abelha, foi assim que meus primos lá em São Paulo tinham, e a gente veio para cá e começamos a fazer caixa para clientes, por causa da marcenaria, e aí foi aquela curiosidade. E aí, daí um pouco começamos a mexer com abelha. Olha. E a segunda, essa de baixo está com o favo mais largo, está cheinho. Eu tô dentro do carro, olha lá o jarizão onde tá. Olha o que é abelha na cabeça do jari, rapaz. Não é fácil não, olha lá. A pessoa que ela não gosta ou que ela não consegue, tem medo, isso, aquilo, ela nunca vai chegar a nada. Aí ela vai 2, 3 anos, ela desiste. A abelha você tem que gostar, você tem que amar aquilo que você está fazendo. Porque tem hora que sempre você vai mexer com elas, elas são assim agressivas, você tem que saber mexer a hora certa. E tem insistência, porque não é só flores, então todo tipo de comércio é assim também, tem o altos e baixos. Tem hora que você vê assim, apiário inteiro morto, ou seja lá para uma florada, ou um veneno, uma coisa, mas você tem que ter sempre insistindo para chegar lá. Hoje a gente foi dar uma olhadinha no apiário, mas assim um dia assim não estava bem bom para a gente mexer, então ela fica muito agressiva porque é o dia meio chuvoso, mas a gente volta uma outra hora e vamos fazer, mas de vez em quando a gente tem que dar uma olhada, ver se não tem a caixa caída, como vocês viram lá que tem caixa caída, um bicho aí pode ir lá estragar. É interessante que o mundo das abelhas é um mundo bem organizado, né? Elas têm toda uma cadeia para produzir e produzir bem, né? Exato, a gente acha que coloca, elas vão, não. A abelha é muito organizada, uma coisa bem boa, assim, bem... É mais organizado do que a gente pensa. Cheinho de mel. Uma colmeia sem a rainha, ou com uma rainha ruim, ela não vai, uma rainha que não desova bem, que seja fraca, o enxame não produz. É assim, é a mesma coisa de uma lavoura quando você não coloca um adubo ou uma criação quando ela não é de qualidade, então não chega a nada. Então tem que ser sempre uma rainha que tenha uma postura boa e ter rainhas novas para produzir bem. O mel para tirar ele tem que ter todo assim curado, ele tem que ter perculado, que é todo tampadinho, que depois aqui você vai mostrar. Se tirar um mel que o favo não esteja perculado, é um mel que pode azedar e estragar. A qualidade do mel é mais assim, sempre ter cera nova, nas caixas, e a florada, uma florada boa, uma florada de sapeixe, de essas outras, porque tem florada que não é um mel assim, principalmente o mel assim de fim de ano, fim de florada, não é um mel de primeira não, um mel mais escuro, um mel mais fraco. A gente percebeu que o senhor tem aquele apiário onde a gente foi, além daquele o senhor tem mais 4, né? Exato, tem 5 apiários e tem apiário que ele é melhor de florada e tem lugar que ele não é bom. Principalmente perto de lavoura, que é onde a gente estava ali, não é um lugar muito bom, porque às vezes o veneno pode assim, matar as abelhas. O segredo para fazer um apiário é ter em volta uma florada boa, né? Não é qualquer lugar que a pessoa vai colocar uma caixa de abelha e vai pegar e ficar bom, né? Não, e tem lugar que assim, de florada e clima. Nunca colocar uma caixa de abelha assim muito na baixada, muito no beira de rio, que é muito frio. E nunca colocar no meio do mato também, que aí você perde aí em torno aí de 2 horas de uma abelha trabalhando, o enxame, porque clareia
tarde e escurece cedo. Então você tem que sempre colocar ela na beira do mato e não dentro do mato. Hoje a pessoa, depois que ele pega 2, 3 anos, se ele partir assim, que ele tiver amor e gostar de fazer aquilo, fizer bem feito, ele sobrevive tranquilo. Consegue sobreviver hoje em dia de mel. De mel, mas aí ele tem que ter assim, no mínimo, aí de umas 100, 100 e poucas caixas. Aí ele consegue sobreviver do mel tranquilo. Aqui a gente vive numa uma região onde, por exemplo, tem muito assentamento e tal. Esse pessoal poderia olhar com outro olhar para a questão do mel, porque ainda é muito pouco produzido aqui em Campo Verde, né? A gente sabe que em Chapada dos Guimarães, a cidade aqui perto, que produzem mais. Mas aqui ainda é pouco produzido, né? Dá sim, mas em assentamento que nem já insistiram umas vezes, porque logo de início a pessoa começa achando que ele vai ficar rico com abelha logo no segundo ano. E a abelha não é assim. A abelha ele vai sobreviver bem depois de 3 anos, que ele cuidar muito bem. Essa daqui é a colmeia que o senhor tirou de lá e ela está toda já tirada da maneira certa, né? Como ela tinha que ficar, essa daqui, né? Exato, esse daqui é um favo de mel que ele já está perculado, certo? Então é um mel que não vai estragar. Agora, quando tira um favo de mel que ele não está lacrado, que fica tudo favo aberto assim, ó, desse tipo aqui, aqui só tem essas coisinhas aqui. Mas quando metade do favo está aberto, é um mel que pode estragar, quando ele não está perculado. Uhum. E para chegar nessa qualidade aqui, o senhor tem que ter todo esse preparo, todo esse cuidado. Não é só deixar lá e não cuidar, é um trabalho que tem que ter um certo cuidado, né? Exato, sempre tem que ter dando uma olhada, ver se não tem formiga, ver se não tem saiu uma tampa de uma caixa. Sempre tem que ter os cuidados, tem que ter olhando de vez em quando. Esse favo aqui agora, quando a gente tira assim a quantidade, a gente tem um garfo aqui dentro, que é o garfo que a gente destampa, tudo agulhinha que a gente destampa tudo ele e aí vai para a máquina centrífuga que roda e sai o mel, tira só o mel e o favo fica intacto, que é onde volta. Que é vocês viram lá aquela hora que pegou um favo e colocou no outro no lugar desse daqui. De quanto tempo em tempo vocês conseguem fazer todo esse processo para a produção de mel? A produção de mel agora está finalizando, fim de ano agora aqui para nós já vai finalizando. Mas quando tem lá que é florada boa, é assim, 20, 30 dias eles estão cheios. Agora, quando não é época de florada, ela fica assim, às vezes até 4 meses sem produzir. Que aí o que elas produzem, elas consomem, que elas usam na entre safra. Uhum. E esse daí é o momento que vocês têm que respeitar também, que é o momento das abelhas, né? Não, porque senão morre o enxame, porque não tem o que elas comer, o mel, não tem a néctar, então o pólen elas morrem, porque não tem o que comer. Uhum. Então tá combinado então que a gente vai mais uma vez acompanhar vocês trabalhando e dessa vez a gente quer pegar também o procedimento inteiro daqui, até quando o senhor for usar o centrífuga, pra te mostrar tudinho. A gente vai fazer de novo isso daí? Vamos fazer sim, aí vamos falar como fazer, como divide o enxame, como que faz uma troca de caixa, tudo bem certinho. A gente vai fazer a coleta do mel lá e vem para cá para centrifugar o mel. O Eduardo, ele foi meu mentor, ele me colocou nesse mundo, me mostrou o que é apicultura, né? Eu sou alérgica, primeiro falei, não vou conseguir mexer. Aí desde o primeiro dia que eu fui fazer o serviço com ele, eu apaixonei, estou nessa lida tentando produzir aí um pouquinho de mel. É uma atividade muito prazerosa, tá? E é muito bonito você conhecer o que é uma comunidade de uma abelha, né? Como é que eles trabalham, como é que produz o mel, né? Você coletar aquilo é muito bonito. Uhum. A gente percebe que é uma questão que realmente é apaixonante, porque a gente percebe que quem começou, por exemplo, o senhor começou agora, sempre quer saber mais, sempre quer investir mais, sempre quer conhecer mais um pouco, né? Sim, a apicultura você tem que estar sempre atrás de conhecimento. Tá? E muita observação, você tem que observar tudo. É questão do clima, questão da florada, é você fazer todo aquele processo durante o ano todo, aí para você colher o mel só no período. Então você tem que cuidar das suas abelhas durante um ano, para depois você coletar o mel que ela irá produzir para vocês, né? E sempre observando, cuidado, deixando o produto dela, né?
E colhendo sempre o excedente, né? O que a gente coloca no caso nas melgueiras, né? E não para por aí não, nós vamos conhecer mais um pouco sobre este universo das abelhas. Na segunda parte da nossa reportagem especial sobre a apicultura, vamos realizar uma colheita de mel e mostrar para vocês como funciona a organização de um enxame, o quanto ele produz e de que maneira o mel sai dos favos dos apiários até as delícias da sua cozinha.